Muito boa noite, gente. Terminou agora Coritiba e Palmeiras. Palmeiras, depois de um mês, se reencontra com a vitória no Campeonato Brasileiro. E a verdade é uma só. Embora não tenha sido um jogo tecnicamente brilhante, o Palmeiras foi eficiente. O que o Palmeiras é muito conhecido, né? Sempre nessa era Abel, sempre foi muito conhecido por isso. Muitas vezes o Palmeiras não jogava, né? Não joga de forma totalmente brilhante, vistosa, mas sempre foi muito eficiente dentro de campo, conseguindo fazer seus gols. E a verdade é essa: os gols eles foram de um defensor, né? Do Gustavo Gomes de cabeça, que foi muito bom também, ele ter se reencontrado com o gol. Eu até comentei no grupo do WhatsApp da Pitaco Palmeirense que foi muito bom ver o Gomes beijando a camisa de novo, colocando para fora, porque realmente nesse momento ruim, nesse momento delicado, nesse momento de crise, parece que o gol ele lava a alma mesmo, né? E o segundo gol foi um gol do Piquerez, um lindo gol, um belo gol, muito, muito bonito. Ele pega muito bem, né, de fora da área. E é uma partida, gente, que para dar moral. Para dar moral, finalmente a gente se reencontrou com a vitória. Como eu falei, tecnicamente não foi um jogo brilhante, a gente ainda vê muitos espaços no meio de campo, a gente ainda vê buracos que precisam ser preenchidos, lacunas que precisam ser preenchidas, mas nessa fase ruim a gente precisa pontuar. Nessa fase ruim a gente precisa dos 3 pontos e foi o que aconteceu hoje. Hoje não tinha outro assunto a não ser vitória. Hoje o empate era péssimo para o Palmeiras, derrota então nem se fala. Hoje o único assunto era vencer, vencer e vencer e vencemos. Bom, falando um pouquinho do jogo, né, gente, o Abel ele fez uma mudança estrutural no time, ele entrou com 3 zagueiros e uma tentativa, acho que do Luan, né, por ter um passe em profundidade muito bom, né? O Luan ele tem essa característica, ele é um zagueiro de ofício, mas ele tem essa característica de ter um passe de média a longa distância, um passe longo muito bom, muito efetivo. Eu acho que muito foi para tentar confundir a marcação do Coritiba, né? Porque uma vez que você entra com os 3 zagueiros e o Luan pelo meio, a tendência é você criar mais jogadas por dentro. Que na verdade o Palmeiras ele é muito conhecido por acionar muito os setores direito e esquerdo do campo. O Palmeiras é um time que joga muito pelos lados, tanto que tem essa como a sua principal marca, a sua principal característica. Com a lesão do Dudu, a gente perdeu essa velocidade. É claro que a gente tem algumas posições no banco, acho que na verdade o Kevin, né, é a principal substituição que eu acho no lugar do Dudu. Hoje o Abel ele optou por entrar com 3 zagueiros e é uma formação que auxilia muito o Veiga, né? Porque o Zé Rafael e o Richard Rios eles se aproximam e também, como consequência, eles se aproximam do Veiga, o que dá mais cobertura para o Rafael Veiga no meio de campo, o que não aconteceu. Eu acho que o Veiga ele não foi tão mal assim quanto nos últimos jogos, mas ele ainda tá muito mal. O Veiga realmente ele não foi hoje também o que a gente sabe que ele é e pode ser para esse time do Palmeiras. Ele tem pecado muito na criação de jogo, na inspiração, na criatividade no meio de campo. Ele não tem articulado. Já falei aqui no meu canal também que o Veiga longe do gol é um desperdício. Eu gosto muito do Veiga próximo ao gol, como um segundo atacante mesmo, que na verdade, para mim, é o que ele é. Para mim, o Veiga é, sim, e trabalha muito bem como segundo atacante. Eu gosto do Veiga aproximado no gol. Eu gosto quando o Palmeiras ataca mais em bloco, sobe em bloco, para o Veiga ter chance de pisar na área e ficar próximo ao gol, e não é o que tem acontecido. O Veiga vem buscar muito a bola, busca muito a bola com o primeiro volante, com o Zé Rafael, e com isso ele fica longe do gol e a gente perde muito nessas transições ofensivas que o Palmeiras também gosta de atuar. E hoje o Abel Ferreira optou por entrar com o Flaco Lopes, o que para mim também, falei,
no meu último vídeo que tem sido difícil defender o Flaco Lopes dentro de campo. Eu sempre achei que o Flaco Lopes ele tinha a mostrar, tinha algo a mostrar. O Flaco Lopes é a nossa contratação mais cara, 50 milhões, e até agora não mostrou para o que veio nesse time do Palmeiras, nesse elenco. É bem verdade que o Flaco Lopes teve sim uma sequência nesse ano, que iniciou lá na Bolívia, na Libertadores, que ele fez um golaço, ele teve mais uma sequência de 3 jogos e ele fez gols em todos esses jogos, ou seja, ele foi bem sim. Depois o Abel optou por não colocá-lo mais em campo, e depois de todas as vezes que ele entrou, a realidade e a verdade é que ele não fez diferença, e hoje foi mais um jogo desse. Para mim, o Flaco Lopes ele voltava muito, isso é um esquema tático, né? Então, assim, ele como centroavante, ele voltava muito para receber essa bola também com o Veiga, que recebia a bola da nossa volância, e com isso ele não tem essa característica de condução de bola. Deu certo isso em, acho que 2 jogos, e um desses jogos eu lembro que foi contra o Cuiabá dentro de casa, se eu não me engano foi a primeira rodada do Brasileirão. Mas assim, é bem verdade que na verdade ele não está com essa confiança. Então é muito difícil que um jogador que está sem confiança, ele volte para receber essa bola, conduza essa bola com qualidade e assertividade para se fazer presente dentro da área novamente. Então ele precisa voltar, ele precisa carregar essa bola, ele precisa conduzir essa bola, ele precisa ou fazer uma inversão ou um passe assertivo em profundidade e já se fazer presente na área. E quando o jogador ele não está com essa confiança, com essa segurança, obviamente fica muito mais difícil. Eu acho que é isso que passa pelo Flaco Lopes. Ele é um jogador, na minha visão, que ele tem recurso, eu acho que ele já demonstrou recurso, eu acho que ele tem sim algo para mostrar, eu acho que ele pode sim ser um possível reforço, acho que essa é a verdade, gente, um possível reforço para o Palmeiras, mas por hora ele não tem mostrado e demonstrado um bom futebol dentro de campo, essa é a realidade. Para mim, Flaco Lopes hoje, quando entra, ele não faz as próprias funções que um centroavante tem que fazer. A bola sobra no pé dele, ele não chuta no gol, ele não finaliza, ele é um centroavante que ele não finaliza. No penúltimo jogo que ele entrou, era nítido, todo mundo viu que o Flaco Lopes, ele deveria ter chutado a bola pro gol e ele passou pro Gomes que estava impedido. Hoje é a mesma coisa, ele chutou em cima do goleiro, ele prefere passar. Isso são características de um jogador que não tem segurança. Por quê? Porque erra fundamento, tem segurança de finalizar. Talvez um empréstimo pro ano que vem, para ele pegar mais rodagem, para ele ter uma sequência como titular, sequência de 6, 7, 8, 9, 10, um mês de jogos em outro time, eu acho que pode ser benéfico para ele ter mais maturidade, ele voltar com uma maturidade futebolisticamente falando, né? E voltar para o Palmeiras numa fase melhor. Bom, gente, voltando na verdade, né, um pouquinho pelo jogo, o Curitiba iniciou uma pressão, né, no comecinho do jogo e fez até um gol. O time todo parou, o time todo do Palmeiras ficou olhando, foi uma blitz do Curitiba, todas as sobras de bola eram do Curitiba, que abriu o placar, só que o gol foi anulado. E aí o Palmeiras estava, assim, em dificuldade em colocar o seu jogo, né, em imprimir o seu jogo, muito pelo que eu falei do meio de campo com o Veiga, né, e fora outros atletas também, né, que não estavam no seu nível habitual, que a gente sabe, é difícil, né, gente, o Palmeiras sofreu golpes muito duros, o Palmeiras vem num declínio e quando você tá lá embaixo, para você ter uma ascensão, é muito mais difícil, gente, isso é normal. Isso não tem como questionar. Quando você tá lá embaixo, para você subir, você precisa de um arranque muito maior. Então, depois de golpes duros, de eliminações em Copa Libertadores, em Copa do Brasil, em ficar muito longe no Brasileiro, são baques muito fortes que realmente te levam a um declínio e você precisa reagir. E muitas vezes você não tá no seu nível que você precisa estar, né? Que você sabe que você pode jogar. Mas, jogando bem ou jogando mal, pelo menos essa é a minha opinião, deixa aqui a sua opinião, é muito importante eu saber a sua opinião para o crescimento do canal e, claro, para eu saber o que você pensa.
Então, para mim, assim, quando você tá numa crise, quando você tá num momento de instabilidade, jogando bem, jogando mal, a vitória é o que importa, os 3 pontos são o que importam, na verdade. Então, e aí o pessoal fala, mas essa vitória mascara na fase ruim. De novo, gente, para mim tem que pontuar. E assim, foi muito nítido quando o Palmeiras fez o primeiro gol, como o time jogou de uma forma até que mais leve, né? Eu acho que, como eu falei no começo do vídeo, o gol, ele lava aquela alma, né? E assim, você consegue pelo menos pensar, ter mais calma para raciocinar, porque muitas vezes quando você tá nessa baixa, você tá nesse declínio, o seu cérebro comanda as suas ações, mas a sua parte motora, ela não funciona. Então, isso é muito por conta da insegurança, pelo abalo mental. E isso é normal, né? Mas de qualquer forma, o importante hoje foi a vitória, foi pontuar. A gente sabe que hoje uma derrota iria complicar demais a gente numa possível classificação direta para Libertadores, dependendo de alguma combinação de resultado, o Palmeiras podia cair muito na tabela, então hoje foi muito importante essa vitória, até para baixar um pouco o ânimo, baixar um pouco essa euforia, né? Esse clima tenso, esse clima tensionado de derrotas, eliminações. Foi a melhor coisa hoje, uma vitória. E aí o Palmeiras fez o primeiro gol, logo minutos depois, 10, 12, 15 minutos, não lembro direito, o Palmeiras fez o segundo gol com uma bonita finalização do Piquerez. Falei no começo do vídeo, foi muito bonita a finalização dele, gostei muito. O Piquerez, ele tem essa característica, né? Muitas vezes ele não acerta tantos cruzamentos assim, se você for olhar nas estatísticas, ele não tem uma estatística boa, né? Ele não tem um aproveitamento bom em cruzamentos, mas ele tem um chute de média a longa distância muito bom. Muito bonita a finalização que ele pegou e não deu pro goleiro. E o Palmeiras fez 2-0. E se você for ver o Palmeiras dessa era de Abel Ferreira, ele sempre foi muito conhecido por isso, né? Quando o Palmeiras ele não acha soluções com o seu esquema tático, com o que é para ser implementado dentro de campo, o Palmeiras sempre achou soluções extras, né? E isso vem muito da bola parada. E foi o que eu falei, o Palmeiras sempre foi muito conhecido por isso, né, gente? Então, falo bastante aqui, muitas vezes o Palmeiras não joga de forma brilhante, mais eficiente, quando não tá dando nada certo, quando as jogadas não estão saindo, quando nada tá acontecendo, o Palmeiras tem soluções, acha soluções. Esse sempre foi o Palmeiras que a gente sempre esteve acostumado a ver, que por essa fase ruim a gente não estava conseguindo ver. A dificuldade do Palmeiras hoje era de terminar processos, né? Então, no caso das jogadas, principalmente as trocas finais do Palmeiras, elas estavam muito comprometidas hoje. Então, assim, era bem nítido que o Palmeiras conseguia sair lá de trás, fazia uma jogada até que ok, conseguia sair com volantes, Zé Rafael, chegava no Veiga. Quando precisava infiltrar, quando precisava se projetar dentre a zaga do Coritiba, aí vinha a dificuldade. Tanto é que os 2 gols saíram de bola parada e não de movimentos por dentro, infiltrando, né, se projetando dentre a zaga do Coritiba. E isso com a chegada do Luan até, né, para trabalhar, para forçar o Palmeiras até a jogar mais por dentro, mesmo que seja com essa bola longa do Luan, mas o Palmeiras ainda assim tem essa dificuldade de trabalhar por dentro. E isso, de novo, gente, isso é nítido, isso passa muito pelo momento do Veiga, que, enfim, tá pouco inspirado, não tem tantas jogadas criativas assim, mas que eu vi pelo menos um salto de evolução. Pelo menos eu vi um salto de evolução, não foi aquele cemitério de ideias como eu vi no último jogo contra o Atlético Mineiro. Mas é isso, gente. Vitória muito importante, vitória que a gente precisava, não canso de falar isso, era uma vitória que o Palmeiras precisava, uma vitória que pelo menos acalma um pouco as coisas, acalma um pouco esse momento turbulento, esse momento instável, para pensar, raciocinar, refletir
e seguir nesse Campeonato Brasileiro, porque o que sobrou agora realmente foi a vaga direta para a Libertadores e a gente não pode nem pensar em não classificar direto para a Libertadores, porque isso sim seria uma tragédia, uma catástrofe, e o Palmeiras não pode nem pensar nessa possibilidade. Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal. É muito importante, gente, a sua inscrição junto com o seu like, porque o seu like é um indicativo que você tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido aqui para vocês no YouTube, na plataforma. Combinado? Volto nos próximos dias. Muitos beijos, bom final de semana, bom restinho de domingo para vocês e avante palestra sempre.